Quando a maioria das pessoas ouve a palavra burnout, quase sempre vem à mente uma imagem de colapso total. Imaginam que, de repente, não conseguem mais sair da cama, alguém que chora sem parar diante do computador, ou que precisa ser afastada do trabalho de forma abrupta e dramática. O imaginário comum do burnout é o desmoronamento público. E é sobre isso que vamos falar hoje. Meu nome é Cláudia Crispi, eu sou mentora comportamental, mentora de alta performance e eu falo para você que já tem uma carreira estável, que sim, já conquistou uma independência financeira, mas que não sente propósito com o que faz. Você não precisa pedir demissão, você não precisa mudar de cidade, mudar de país, muito menos vender o negócio que você construiu com tanta vontade. Sim, basta você fazer pequenos ajustes, ganho de consciência para que tudo mude ao seu redor. O burnout não é uma coisa séria que acontece, uma catástrofe absurda que acontece na sua vida de uma hora para outra. Não! O burnout são micro traições que você vem fazendo no seu dia a dia que te levam sim a um estresse emocional, a uma fadiga emocional e faz com que você perca a performance. O grande erro aqui é tentar corrigir a alta performance com mais trabalho, à força, fazendo no grito mais coisas. E eu vou te falar nesse vídeo quais são os 5 sinais que o burnout está tomando conta da sua vida e você não está percebendo. Como mentora comportamental, eu vejo que no dia a dia da alta performance, isso tudo se torna muito mais detalhista. A verdade é que o burnout raramente começa como um colapso. Ele começa funcionando, ele começa no seu dia a dia, começa produzindo, entregando resultados acima da média, batendo metas, dando conta de tudo e de todos. O burnout não é uma doença de quem é fraco ou desorganizado. Ele é uma patologia que precisa ser tratada de forma muito séria e que se instala justamente em pessoas competentes, responsáveis, inteligentes e profundamente comprometidas. O grande erro é querer recuperar a alta performance trabalhando mais. O burnout, ele se instala em você, que não se permite falhar, que você se tornou o pilar da família e da empresa. Em você que é conhecido como resolvedor, aquele que dá conta de tudo. E é exatamente por você ser tão eficiente que o burnout passa desapercebido. O grande problema aqui não é a falta de consciência, é o excesso de normalização. Achar que tudo é normal. Ao longo dos últimos meses, talvez anos, você começou a achar que é normal estar presente 100% do tempo, mesmo exausto. Começou a achar normal não sentir prazer genuíno nas vitórias. Achou que era apenas o preço do sucesso. Se irritar com tudo e viver no piloto automático, apenas esperar o próximo problema para resolver. Esse vídeo aqui, esse momento, ele tem um motivo muito claro e urgente. É gerar consciência antes da quebra. E eu não quero falar com você quando você já estiver no hospital ou ainda quando sua carreira já tiver sofrido um dano irreversível. Eu quero falar com você agora, onde você tem poder de escolha, enquanto você ainda está de pé, mas sentindo que o alicerce está rachando. Porque acredite, quando o burnout vira colapso, o custo emocional, financeiro e familiar já é alto demais para ser pago. Exatamente isso. O burnout afeta todas as pessoas que estão ao seu redor. Relacionamentos na família, com os amigos, até mesmo com os seus colaboradores. Agora, vamos olhar de forma muito profunda nesse vídeo aquilo que o seu orgulho e a sua rotina estão tentando esconder de você. O primeiro grande sinal que eu quero chamar a atenção para você é justamente a culpa por descansar. Este é o primeiro sinal que você está entrando na zona de perigo, que quase nunca é um sintoma físico.
Não é uma dor de cabeça ou uma gastrite. Isso vem depois. O sinal número 1 é emocional. É uma incapacidade de descansar sem sentir que está cometendo um crime. Você até tenta descansar. Você senta no sofá, viaja no fim de semana, deita a cabeça no travesseiro, mas você não consegue descansar em paz. Isso acontece com você? Quando você para, a culpa assume o controle. Quando você desacelera, a ansiedade começa a pulsar. Parece que existe um cronômetro invisível na sua cabeça, dizendo que a cada minuto que você não está produzindo, resolvendo ou avançando, você está perdendo tempo. O descanso, que deveria ser o seu posto de reabastecimento, passa a ser sentido como uma ameaça. Mas por que isso acontece? Como mentor, eu vou te explicar. Isso acontece porque em algum ponto da sua história, o seu cérebro aprendeu a fazer uma fusão perigosa. Você fundiu o valor pessoal com o seu desempenho. Para você, eu sou se tornou igual a eu entrego. Se você não está entregando, o seu inconsciente entende que você não tem valor. Então, descansar deixa de ser uma necessidade biológica e passa a ser sinônimo de falhar, de perder espaço para a concorrência, de não ser suficiente. Eu sei disso porque isso acontece comigo, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes e eu aprendi, pode acreditar, da forma mais dolorosa possível. Esse padrão de tentar manter o sistema nervoso em um estado de hiperativação e vigilância constante, mesmo quando o seu corpo está imóvel no sofá, a sua mente ela está em guerra, revisando e-mails, antecipando crises, checando o celular. E agora aqui está a chave da inteligência emocional que você precisa entender. Um corpo que não se sente seguro, ele não se recupera. Se o seu cérebro entende que estar parado é perigoso, ele não libera a química do relaxamento. Ele libera, pelo contrário, o cortisol. Você volta da folga mais cansado do que quando saiu, porque você, afinal de contas, não descansou. Você apenas travou por algumas horas sob o peso da culpa. E se você não consegue mais ficar à toa sem sentir que está falhando com o mundo, a sua conta de energia emocional já está no cheque especial. Então este é um sinal claro, é o primeiro sinal de que você está prestes a cair no abismo do burnout. Mas vamos seguir que tem bastante conteúdo pela frente. Falamos sobre o sinal de se sentir culpado o tempo todo. Agora, o sinal 2. Esse sinal, ele ainda é muito mais silencioso, por isso, muito mais perigoso. É o que na psicologia a gente chama de anestesia emocional, ou simplesmente embotamento. Sabe aquela sensação que você sente quando você continua a fazer tudo o que é suposto fazer, mas as coisas perderam o gosto? Parece que você não sente mais propósito? Você acorda, cumpre a agenda, resolve os problemas, mas já não existe entusiasmo, você não se sente feliz. O trabalho, que antes era um desafio estimulante, virou apenas uma obrigação pesada. As conquistas, que deveriam ser celebradas, agora geram apenas um alívio momentâneo. Ufa, menos um problema. E logo a sua mente já salta para a próxima pendência. Mas não para no trabalho. Esse é o problema. O próprio lazer, a sua diversão perdeu o brilho. O jantar com os amigos parece que agora é um esforço. As relações com a sua família ficaram rasas demais. Porque embora você esteja lá fisicamente, a sua presença emocional ela foi drenada. É fundamental isso. Não é uma tristeza profunda, é uma depressão clássica. É o esgotamento da sua capacidade de sentir. E isso, gente, isso dói muito quando você sabe que não tem mais prazer em fazer as coisas. Seu cérebro, num esforço desesperado para te proteger da sobrecarga, ele entra no modo econômico. Ele desliga o sentir para poder economizar energia para o agir. Ele percebe que você gasta tanto combustível para dar conta de tudo,
que ele corta o fornecimento de dopamina e de prazer nas áreas que ele considera não essenciais. Isso é um problema seríssimo. O resultado disso tudo, você não está mal o tempo todo, mas também já não sente realmente bem em momento algum. Você vive num estado de neutralidade cinzenta. E quando o prazer desaparece da equação, a sua vida, ela deixa sim de ser uma jornada de sucesso e passa a ser apenas uma lista de tarefas interminável. Se identificou com isso? Se você olha para suas vitórias hoje e não sente absolutamente nada, o seu sistema está sim te avisando. A bateria da sua alma está chegando ao 0%. Olha o risco disso, gente. Esse sinal de que você perde a alegria, perde o prazer, é dolorido demais. Eu digo isso porque eu sentia uma apatia com relação aos meus sentimentos. Por quê? Porque eu queria produzir e eu deixava tudo para debaixo do tapete. Cuidado, isso é um sinal claro de que você está prestes a cair no abismo do burnout. Terceiro sinal é uma irritabilidade constante e uma baixa tolerância. Esse sinal é justamente quando a sua paciência, que antes era uma das suas virtudes, simplesmente desaparece. Você começa a se irritar com coisas insignificantes. É o barulho de alguém mastigando ao seu lado, é um atraso de 5 minutos em uma reunião do seu sócio, ou ainda, o que dói mais, é uma pergunta inocente do seu filho ou da sua esposa, do seu esposo. E de repente você responde com rispidez, com ironia ou com um silêncio punitivo. E o que acontece logo em seguida? Você sente a pior pessoa do mundo. Você se sente culpado, você se julga e começa a pensar: eu não era assim, por que estou perdendo o controle por tão pouco? Agora deixa eu te explicar a mecânica por trás disso. Essa irritabilidade não é falta de caráter e nem falta de paciência. É a sua exaustão do seu sistema nervoso. Imagina o seu cérebro como um computador que está com processamento a 100% de uso, superaquecido. Quando você tenta abrir mais uma aba, quando você tenta abrir mais uma janelinha, que seria essa pequena pergunta ou esse pequeno ato de alguma pessoa, o sistema trava. A sua janela de tolerância emocional encolheu. Então, quando você está em burnout, o seu sistema, o seu cérebro está em modo de hipervigilância. Ele interpreta qualquer estímulo novo não como uma interação, mas como uma agressão, como um problema que você não tem mais energia para processar. Esse estado constante de tensão, ele desgasta seus relacionamentos, contamina o clima da sua equipe e principalmente destrói a sua autoestima. Você se olha no espelho e não se reconhece mais naquela pessoa amarga e impaciente. E se você sente que está com os nervos o tempo todo à flor da pele, entenda, não é que as pessoas ficaram mais difíceis, é que o seu sistema nervoso está gritando por socorro, porque não aguenta mais ser pressionado. Isso é muito difícil, gente, isso é extremamente complicado, porque você acaba descontando nas outras pessoas aquilo que você nem sabe por que está acontecendo, e você já está a todo tempo irritado com essa situação. E o quarto sinal, vamos agora falar sobre o quarto sinal, é uma sensação de vazio, mesmo em dias produtivos. Esse sinal, talvez o mais doloroso e um dos mais perigosos, porque ele acontece justamente quando tudo parece estar certo por fora. É aquele dia em que você foi extremamente produtivo, você riscou todas as tarefas da sua lista, você fechou o contrato, resolveu pendências da equipe e entregou o que prometeu. Mas, quando você fecha a porta do escritório ou entra no carro para ir embora, em vez de satisfação, você sente um vazio. Já aconteceu isso com você? É uma sensação estranha e fria de que nada disso foi suficiente, de que você está correndo em uma esteira que não chega a lugar nenhum. É um sentimento de que falta algo, mas por mais que você procure na sua agenda ou nos seus resultados, você não consegue identificar o porquê.
Agora, deixa eu te explicar por que esse vazio acontece. Isso acontece quando a sua produção substituiu o sentido. No processo de burnout funcional, a gente entra em um modo de operação tão frenético, numa correria tão grande, que paramos de fazer as coisas por um porquê e passamos a fazer as coisas apenas para não parar. Você não faz para não sentir cansaço. Você faz para não encarar o silêncio. Olha que louco isso. Você faz para manter a engrenagem girando, porque tem medo do que vai acontecer se ela travar. Mas o vazio da alma, ela não se resolve com mais esforço. Ela é um alerta de que você se desconectou do seu eixo central. Você está servindo ao trabalho, servindo às pessoas, servindo ao sucesso, mas não está servindo a sua própria vida. Você está se desconectando, sim, do seu propósito. Este vazio é o seu eu interior tentando dizer que você virou um fantoche, um figurante na sua própria história de sucesso. Se no final do dia mais produtivo você ainda tem a sensação, para quê? O seu sistema ele não está apenas cansado, ele está justamente desconectado, desnutrido do propósito. E nenhuma meta batida vai conseguir preencher esse espaço que a sua presença, que a sua falta de presença deixou. Isso é extremamente crítico, isso é extremamente sério. Você precisa tomar cuidado, você precisa prestar atenção nisso. Isso já aconteceu com você? E o quinto sinal que vem em consequência de tudo isso? Funcionar no automático e perder a presença. Esse quinto sinal é a percepção perturbadora de que você se tornou um espectador da sua própria vida. É quando você percebe que está vivendo no modo automático absoluto. Agora, pare por um segundo e tente lembrar com detalhes da sua última semana. Vamos lembrar? O que você sentiu? O que você comeu com prazer? Qual foi a conversa que realmente te marcou? Para quem está nesse sinal, todas essas respostas, elas são vagas. Os dias passam rápido demais, as semanas se misturam como um borrão de compromissos e você sente que está apenas atravessando os dias para chegar ao próximo fim de semana, ou pior, às próximas férias. Já aconteceu isso? Se o seu corpo está lá, você pode estar na reunião, você está na mesa de jantar com sua família, você está dirigindo, mas a sua mente de fato ela não está presente. Ela está sempre 3 passos à frente, pensando no próximo e-mail, antecipando o problema de amanhã, revisando o que foi errado. Isso não é foco. E não se engane achando que isso é alta performance. Pelo contrário, isso é sobrevivência. Seu cérebro está tão sobrecarregado que ele não consegue mais processar o agora. E aí, quem está vivendo sua vida por você? O seu cérebro está no modo de fuga constante. Quem está vivendo a sua vida? Viver tempo demais assim, ele cobra um preço emocional e cognitivo altíssimo. Você perde a capacidade de decisão estratégica porque não tem mais clareza. Você perde a conexão com as pessoas porque a sua empatia exige presença, mas você não tem mais essa presença para dar. Você está vivendo uma vida de alta performance no papel, mas uma vida de ausência na realidade. Se você sente que a vida está passando e você não está nela, o seu sistema atingiu o limite da exaustão sensorial. Você não está mais liderando. Você está apenas sendo empurrado pela correnteza da rotina. Veja bem, esses 5 sinais que eu te falei são extremamente importantes. Que você ganhe consciência, que você perceba que alguma coisa precisa ser feita. Não dá para viver dessa forma. Como você quer viver um ano novo nesse estado? Qual o seu prazer com tudo isso?
Qual é o seu propósito diante de tudo isso? Então, se você vive no automático, se você já não sente prazer, se você sentir culpa por parar, se você não sente, você abafa seus sentimentos para não sentir alegria, só produzir, para produzir o tempo inteiro. Quem está vivendo a sua vida? Isso realmente é uma questão muito séria que eu estou puxando nesse vídeo, para que você entenda que você precisa fazer alguma coisa. E se você se identificou com um, dois ou com todos esses sinais, eu preciso sim que você pare agora e me escute com atenção absoluta. O que eu acabei de te descrever não é um diagnóstico de fracasso, pelo contrário, é um alerta estratégico. Na engenharia, antes de uma ponte cair, ela apresenta microfissuras, é ou não é? Na aviação, antes de uma turbina explodir, os sensores acendem luzes no painel. O seu burnout, ele não quer te destruir. Ele é o sensor de que seu corpo está acendendo para avisar que a carga excedeu a capacidade de sustentação do sistema. É isso mesmo. Agora, veja bem, existe sim a biologia da recuperação. O que a maioria das pessoas tenta fazer nesse momento em que tudo está sobrecarregado é justamente o erro fatal. Elas tentam usar a força de vontade para vencer o cansaço biológico. As pessoas pensam assim: eu só preciso de um café mais forte, só preciso de um curso de produtividade ou de um pouco mais de resiliência. Mas entenda, a neurociência disse, mas eu quero que você entenda o que a neurociência diz isso tudo. Quando o seu córtex pré-frontal, a área do seu cérebro responsável pela sua decisão e pelo seu foco, entra em exaustão, ele simplesmente desliga. E quem assume o seu sistema límbico, a sua parte reativa emocional, é justamente todas as suas emoções. Então, tentar forçar o foco nesse estado é como tentar acelerar um carro sem óleo. Já viu o que acontece? Você pode até andar mais alguns quilômetros, mas você realmente vai fundir o motor. O burnout, ele não pede mais força. O burnout pede consciência. Consciência do que está acontecendo ao seu redor. A alta performance sustentável, a performance dos 1% que duram décadas no topo, começa quando você aprende a escutar os sinais pequenos, antes que virem gritos finais. A inteligência emocional aplicada à carreira é entender que pausa não é interrupção, é estratégia de manutenção de ativos. A palavra é difícil, mas traduzindo é justamente recuperar o seu sistema para que você continue de pé. Se você esperar o colapso para mudar, você não vai apenas dar um tempo, você vai ser parado à força, sim, pela sua biologia. E o tempo de recuperação de quem quebra é 10 vezes maior do que o tempo de quem apenas ajusta o ritmo. E aí, você vai só ficar assistindo as coisas acontecerem? Ainda há tempo, sim, sempre há tempo quando você decide retomar o comando antes da quebra total. O sucesso de verdade não é apenas o quanto você conquista, mas o quanto de você sobra depois da conquista. O segredo não está em fazer menos, mas em gerir o seu capital de energia com a mesma precisão com que você gere o seu capital financeiro. É isso mesmo. Este nível de consciência, essa habilidade de enxergar o que está acontecendo nos bastidores da sua mente enquanto você performa, é exatamente o que eu desenvolvo na mentoria Centro. O erro de muitos líderes é procurar ajuda apenas quando tudo já desmoronou. Mas a mentoria de alta performance estratégica, ela serve para o momento em que você ainda está de pé, mas percebe que o preço para se manter ali está ficando caro demais. E o meu trabalho aqui é reorganizar, sim, o seu comando interno. Agora eu quero que você entenda algo fundamental. Você não precisa abandonar sua carreira, você não precisa abrir mão da sua ambição e nem se tornar uma pessoa menos produtiva. O que você precisa aprender a fazer agora é parar de se violentar
para sustentar o seu sucesso. Eu sei que essa palavra pesa, violentar. Sim, você faz essa micro traição com você quando você ignora um sinal desse. E a mentoria Centro, ela foi desenvolvida, foi desenhada para quem quer um topo, mas quer chegar lá inteiro. É para quem quer governar o próprio negócio e a própria vida, sem ser escravo da competência. Então, se tudo isso que eu te falei hoje fez algum sentido para você, não ignore. Sinais silenciosos só viram colapsos públicos quando são negados por tempo demais. Então, se as luzes do seu painel acenderam, é hora sim de parar, é hora de entrar no box. É hora de ajustar a máquina, se ajustar e voltar para a pista com uma potência que às vezes nem você sabia que tinha. Deixe uma mensagem para mim, me procure no meu site claudiacrisp.com.br e vamos conversar sim sobre como retomar o comando da sua energia e da sua trajetória. Você já provou que sabe chegar até lá, você já esteve em alta performance. Agora eu vou te ensinar a permanecer lá com saúde, presença e lucidez. Assuma o centro da sua vida. Volte a ser o centro. O comando é todo seu. E se esse conteúdo fez algum sentido para você, já curte, já compartilha, já manda para aquele amigo que você também percebe esses sinais. E espero que realmente tenha feito sentido e que acenda uma chavezinha aí, que você tenha um ganho de consciência nesse assunto. Você pode sim buscar ajuda. Burnout é um assunto muito sério que precisa ser tratado com muito cuidado. Ele não chega de repente na sua vida, ele chega por esses sinais. Assuma, volte para o centro da sua vida. O comando é seu. Gratidão por ter ficado comigo nesse vídeo e até a próxima.